Oferecimento CDB RDB Banespa. Você descansa, seu dinheiro não fica parado. Você decide. Um homem com uma doença incurável resolve dar fim ao seu sofrimento. Eu não quero mais viver. É um direito meu. Hoje, você decide. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Quali. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. O governo veta o reajuste mensal de salário com 100% da inflação e vai mandar uma medida provisória para o Congresso. O técnico Parreira muda 6 titulares e o time acha o caminho do gol. O secretário de Polícia do Rio diz que não há mais dúvida. Soldados da PM mataram os meninos da Candelária. Embaixadores do Brasil recebem a missão de melhorar a imagem do país no exterior. Um apelo de emergência mobiliza o Rio e os médicos conseguem reimplantar o braço e a perna do menino atropelado por um trem. Um monumento ao descaso na saúde. O hospital de 1 trilhão de cruzeiros, que foi inaugurado 2 vezes, nunca atendeu ninguém. Recorde no atletismo. As imagens do salto que entrou para a história. O Jornal Nacional está começando. A solidariedade salva a vida de um menino atropelado por um trem no Rio. Leandro Rocha, de 5 anos, perdeu parte da perna e teve um braço quase arrancado. Ficou entre a vida e a morte num hospital que não tinha especialistas para fazer o reimplante. Depois de um apelo na televisão, um grupo de médicos voluntários correu para o hospital. Sem cobrar nada, eles praticamente fizeram Leandro nascer de novo. O garoto Leandro esperava o trem para voltar para casa junto com a irmã. Quando os dois tentaram entrar, Leandro se soltou da mão da irmã e acabou caindo no vão, entre a plataforma e o trem. Foi tudo muito rápido. Em segundos a porta se fechou e o trem atropelou Leandro. Leandro teve a perna esquerda partida abaixo do joelho. O braço direito, atingido na altura do ombro, quase foi arrancado do corpo. No Hospital Municipal Souza Aguiar, a mãe de Leandro, muito nervosa, tentava entender o acidente. Geralmente as pessoas que estão dentro da condução saem com violência. Mas não é por maldade não, sai por violência. Então naquela violência, a minha menina não aguentou segurar a mão do meu filho. Começava a corrida contra o tempo para salvar a vida de Leandro. O hospital não tinha especialista para o tipo de cirurgia que o menino precisava. O Souza Aguiar pediu ajuda. Fez um apelo público através da televisão. A resposta veio rápida, pelo telefone. Foram dezenas de ligações oferecendo ajuda. Souza Aguiar, boa noite. Em pouco tempo, 6 equipes médicas estavam à disposição do hospital para a cirurgia e sem cobrar nada. Numa situação como essa, eu acho que todos nós médicos temos de agir rápido. Então eu vim imediatamente para realizar o reimplante da perna do garoto. Leandro começou a ser operado 4h30 depois do acidente. No braço, os especialistas fizeram a reconstituição dos ossos e músculos e religaram os vasos sanguíneos usando a microcirurgia. Na perna, o trabalho foi mais difícil. Houve necessidade do reimplante da parte arrancada. Depois de 9h30 de cirurgia, a mãe de Leandro encontrou pela primeira vez o médico que operou o menino. Obrigado, em nome de Jesus, tá, doutor? Até 48 horas de pós-operatório. Pelo seu afeto, pelo seu carinho, tá? Embora o Leandro tenha perdido 2 dedinhos da mão direita, as cirurgias a que ele foi submetido foram consideradas um sucesso. Nesse momento, o Leandro está aqui nessa unidade pediátrica. Estas são as primeiras imagens do Leandro. Olha só, ele está um pouquinho sonolento, sob efeito de sedativos, mas responde aos estímulos. É neste momento que começa uma nova batalha para o pequeno Leandro. Vencer os perigos das infecções e da rejeição. Uma parte do milagre, escapar de um acidente de trem, o garoto já conseguiu, com a força da solidariedade humana. Agora à noite, os médicos informaram que o estado geral do menino é bom. O Tribunal de Contas da União manda investigar o desvio de dinheiro na Secretaria Estadual de Saúde do Rio. O TCU apontou também outras irregularidades em vários hospitais do país.
O ministro Marcos Vilaça, do Tribunal de Contas da União, apresentou hoje na sessão do tribunal as conclusões de meses de investigação nas contas de alguns hospitais. A maioria, segundo o relatório do ministro, agiu de má fé com o INAMPS para receber mais dinheiro. No Tocantins, o pronto-socorro de Araguaína fez internações desnecessárias. No Amazonas, a Sociedade Beneficente Portuguesa fez cadastros fantasmas. O Hospital Santa Rita de Cássia atendeu pacientes, cobrando a consulta deles e do INAMPS. No Rio de Janeiro, descobriu-se que o Hospital de Traumatortopedia, entre outras irregularidades, comprou material sem licitação e fez mais de uma guia de internação para um mesmo paciente. O Tribunal de Contas da União dá 15 dias para a apresentação da defesa ou explicações da direção dos hospitais. Ainda no Rio de Janeiro, os auditores descobriram que o Centro de Hematologia Santa Catarina e a Santa Casa de Misericórdia deveriam receber de uma só vez o dinheiro que o Ministério da Saúde manda para eles através do Sistema Unificado de Saúde. Só que quando esse dinheiro chegou lá na Secretaria de Saúde, uma parte desapareceu e a outra foi repassada em parcelas para os hospitais. Diante disso, o ministro Marcos Vilaça escreve no relatório dele que a Secretaria de Saúde pode estar fazendo o mesmo com todos os outros hospitais do Rio de Janeiro. E determina que em 30 dias o Tribunal de Contas faça uma inspeção extraordinária na Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro para verificar o uso dos recursos que ela recebe do Sistema Unificado de Saúde. O presidente Itamar Franco assina a lei que acaba com o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. Os bens patrimoniais do INAMPS passam para o patrimônio da União. Os servidores serão cedidos aos governos estaduais e municipais que assumem a responsabilidade de prestar os serviços de assistência médica à população através do Sistema Único de Saúde. Um hospital público construído em Manaus foi inaugurado 2 vezes e nunca recebeu um doente. Este prédio tinha tudo para ser um exemplo do sistema de saúde pública do Amazonas. São 10 pavilhões com capacidade para atender 500 pacientes por dia. Um complexo hospitalar com centro cirúrgico, maternidade e 200 leitos. O hospital que consumiu 1 trilhão de cruzeiros do Ministério da Saúde foi inaugurado 2 vezes pelos políticos, mas jamais recebeu um paciente. A obra foi abandonada há 3 anos, quando faltava apenas terminar a cozinha e os sistemas de ar-condicionado e de esgoto. Na maioria dos hospitais de Manaus, os médicos atendem até nos corredores por falta de espaço. E pelo menos 10 mil pacientes esperam na fila por uma vaga de internação, cada vez mais difícil. A Secretaria de Obras do Amazonas acusa o governo anterior de ter aplicado mal o dinheiro do Ministério da Saúde e que, por isso, o hospital não ficou totalmente pronto. O ex-governador Amazonino Mendes disse que o dinheiro foi gasto corretamente e que todas as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União. A seguir, o diretor da Polícia Federal diz que PC Farias não vai ter qualquer regalia na prisão. Cães de aluguel estão sendo usados para tomar conta das casas em São Paulo. Monarch Mountain, porque você tem que passar pelo purgatório para chegar ao paraíso. Monarch, você chega lá. Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Eu acho que o novo projeto do Jornal da Tarde é um projeto novo, é um projeto, lógico que é novo. Acho que essa é a grande novidade. O Jornal da Tarde e São Paulo juntos fazendo um jornal para os paulistanos.
Eu tô sentindo isso aqui. O Jornal da Tarde não quis entrar na cidade. Ele botou a cidade para dentro dele. Olha, se você acha que eu toco piano mal é porque você ainda não me viu escrevendo. Estou esperando a nova postura do Jornal da Tarde. Leia a partir do dia 21 de julho as cacadas. As mudanças no jornal são inúmeras. A criação de novos cadernos vem acompanhada de muita coisa nova. Ele não é um jornal comum, se é que você lê jornal comum. Nós teremos colunistas alternados. A cada dia, um deles escrevendo de forma muito pessoal no jornal, como o Cacá Rossetti, a Marília Gabriela e muitos outros. Jornal da Tarde. A melhor informação para você viver em São Paulo. A Polícia Federal garante: PC Farias vai ser tratado como criminoso comum. O homem de confiança de PC, Ricardo Campos, foi indiciado hoje por emissão de notas fiscais frias. A prisão preventiva de Ricardo Campos acabou ajudando a Polícia Federal em outras investigações. A cada dia, a situação dele fica mais complicada. Ricardo Campos já estava indiciado em 2 outros inquéritos na Polícia Federal, por emissão de nota falsa e por extorquir empresários em nome de Paulo César Farias. A advogada dele diz que Ricardo Campos só cumpria ordens. Há um novo indiciamento, é um novo interrogatório, é uma nova defesa, é uma situação nova que ele vai se defender. Na próxima sexta-feira, Ricardo Campos vai depor no processo por crime de sonegação na 10ª Vara Federal de Brasília. O interrogatório de Paulo César Farias está marcado para o mesmo dia. Hoje, o diretor da Polícia Federal, Coronel Wilson Romão, disse que apesar da tentativa dos advogados de PC, ele não vai ter qualquer privilégio. Se Paulo César Farias se apresentar, o destino dele é a cela aqui da Superintendência de Brasília. Ele vai ser recebido com todas as honras como qualquer bandido. Não tem esquema nenhum especial, não. O chefe da segurança de Paulo César Farias, o sargento da PM Flávio Almeida Júnior, diz no interrogatório que não ajudou na fuga do patrão. Em Maceió, a Polícia Federal já suspendeu a vigilância na casa de PC. A Polícia Federal retirou os agentes por considerar o plantão desnecessário e desgastante. Hoje foi convocado para prestar depoimento na Polícia Federal o sargento Flávio Almeida Júnior, chefe da segurança de Paulo César Farias. Veio direto da prisão do quartel da PM, acompanhado pelo advogado e 3 policiais. O sargento foi o último dos 19 policiais que trabalhavam para PC Farias a se apresentar. Ficou 24 dias desaparecido e é acusado de ter ajudado na fuga e de proteger Paulo César Farias enquanto ele fugia da polícia. O sargento não grava entrevista. O advogado na Borbulhões, que também é advogado de PC Farias, nega as acusações. Flávio Almeida Júnior esteve acidentado, gravemente acidentado. Durante todo esse tempo esteve se recuperando, conforme documentos médicos que se encontram em seu poder. O interventor da Polícia Militar aqui em Alagoas, Coronel José Elito Siqueira, informou que o sargento Flávio Almeida Júnior é considerado um desertor pela Polícia Militar. Mas como o sargento se apresentou espontaneamente antes que o processo tivesse sido encerrado, ele foi reintegrado à corporação e ficará preso aqui no quartel sem ter direito a salário até que a Justiça Militar decida se ele será expulso ou não. O comandante da PM de Alagoas mandou hoje que 300 policiais se reapresentem aos quartéis. A determinação inclui os PMs que cuidavam da segurança do ex-presidente Collor. Segundo o coronel José Elito, o ex-presidente não tem direito à guarda militar. Quem viaja e deixa a casa vazia deve ter cuidado com os ladrões. Mas em São Paulo, vigilantes bem treinados estão sendo usados para evitar os assaltos. São os cães de aluguel. Mas a polícia diz que mesmo usando esse tipo de segurança, algumas providências devem ser tomadas. É quando todo mundo sai de férias que os ladrões começam a trabalhar. Nas casas vazias e desprotegidas, eles fazem a festa e dão um susto no morador, que pode voltar para casa e não encontrar nada. Para evitar surpresas na volta das férias, a polícia dá algumas dicas. Suspender a entrega de jornais e pedir para alguém recolher a correspondência, reforçar trancas de portas e janelas e levar as chaves. E o principal, pedir para os vizinhos ficarem de olho e chamarem a polícia no caso de movimentos suspeitos. Mas existe também um jeito de dar um belo susto nos ladrões de residências. Pagando cerca de 12 milhões de cruzeiros, é possível alugar por 15 dias o mais feroz e fiel dos seguranças.
Um cachorro treinado que não deixa ninguém entrar. Ele não dá sossego para o estranho. E ai de quem se atrever. Os cães de aluguel não têm medo nem de revólver. Estão treinados até para não cair em tentação. Os cães estão treinados para não receber alimentos e muito menos aceitar carinhos. Ele vai em cima. Vai em cima. Daqui a pouco, o secretário de Polícia do Rio diz que não há mais dúvida. Soldados da PM mataram os garotos na Candelária. O governo veta a lei salarial de 100% e edita medida provisória. Esta é a pomba branca. Quanto quer dedicar este símbolo de paz às donas de casa, aos seus concorrentes, a todo mundo. Nós não queremos guerra com ninguém. Nós queremos a paz em todos os lares. Mas, se pintar sujeira, use quanto? Quanto? O branco e o perfume na medida certa para suas roupas. Pomba. Então você ainda não sabe o que é o Sebrae? Vem cá. Esse aqui é o seu Miguel. Ele trabalhava numa grande indústria de motores e saiu para montar o seu próprio negócio, gerando novos empregos. Como é que foi isso, seu Miguel? Isso foi coisa do Sebrae. Chegaram lá propondo que a empresa concentrasse a produção no básico. O quê? No básico. No básico. E deixasse os detalhes para empresas menores. E aí? Aí o patrão me perguntou se eu não queria abrir uma pequena indústria para fabricar um desses detalhes. Topei. Ó, essa pecinha aqui, ó. Essa pequenininha aí? Mas se ela não for bem feita, o motor não anda. O Sebrae é uma instituição privada que promove a parceria entre a grande e a pequena empresa, né, seu Miguel? E todo mundo sai ganhando. Integrar a grande e a pequena empresa. Isto é o Sebrae. Agora você vai ver a melhor hora do Papa Tudo. A hora de papar bilhões. Olha só o Papa Tudo em São Paulo com a Diana da Música, que papou 285 milhões e 700 mil cruzeiros e nos conta a sua emoção. E quando de repente você é tomado de surpresa por uma premiação dessa, pelo Papa Tudo, né? Ele vem visitar a gente, nossa, foi realmente gratificante. Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a dona Marinês papou 285 milhões e 700 mil e já tem planos. Eu pretendo adicionar por planos e mais adiante comprar uma casa. Seu filhinho vai nascer pretinho, feito duro. Teca se apavora e foge para ter seu filho longe do coronel. Renascer, hoje, 8h30 da noite, depois do Jornal Nacional. Uma vitória da medicina alternativa. Pela primeira vez, uma empresa de seguros americana aceita reembolsar as despesas de um tratamento do coração feito sem remédios e cirurgia. Meditação para reduzir o estresse, 30 minutos de exercícios leves 3 vezes por semana e dieta vegetariana em que gorduras só 1/3 de uma colher de açúcar com manteiga. Essa é a fórmula do Dr. Dean Ornish, da Universidade da Califórnia, autor do best-seller Revertendo Doenças do Coração. Ele assegura que o método é capaz de reverter o entupimento das artérias sem precisar de remédios. Muitos médicos sérios consideram o Dr. Ornish um charlatão. Mas agora, com a cobertura de uma das maiores empresas de seguro dos Estados Unidos, a discussão se tornou inútil. A notícia de que um tratamento alternativo para doenças do coração estava sendo levado a sério pela primeira vez coincidiu com uma tragédia no basquetebol. A morte de Reggie Lewis, o capitão do Boston Celtics. 3 meses atrás, numa das finais do campeonato da NBA, Reggie caiu na quadra. O diagnóstico dos médicos do clube, problemas cardíacos. Ele parecia conformado, tinha de fato dores no peito. Mas resolveu pedir uma segunda opinião e Gilbert Mudge, diretor de cardiologia de um hospital de Boston, se disse otimista. Reggie podia voltar a jogar. Segundo uma testemunha, ontem Reggie estava treinando arremesso, caiu para trás, passou a respirar mal e morreu.
Este ano, o Boston Celtics não vai contar com camisa 35. Média, 21 pontos por partida. A Polícia do Rio ainda procura provas contra os acusados da chacina da Candelária. Mas em Brasília, o secretário de Justiça e Polícia Civil do Rio, Nilo Batista, apresenta um relatório e diz que não tem mais dúvidas. Os soldados da PM mataram os 8 meninos de rua. O secretário de Polícia Civil, Nilo Batista, apresentou o relatório numa reunião do Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente no Ministério da Justiça em Brasília. Para o secretário, depois do reconhecimento, não há mais dúvida de que os 4 policiais acusados são os autores da chacina. Esse reconhecimento é de alguém que foi colocado dentro do carro com seus 4 exterminadores, que teve uma conduta reflexiva, prudente, que chegou a detalhes como a falha no dente, que depois o sujeito tinha lá. O senhor está convencido da participação dos policiais militares nesse crime? Não há nenhuma dúvida. Não há nenhuma dúvida. Hoje, no Rio, a polícia ouviu um juiz de 82 anos confundido com um empresário que teria emprestado um carro para os assassinos. Tudo não passou de um mal-entendido. O suspeito é um ex-funcionário do juiz. Os policiais da delegacia da Praça Mauá, no centro do Rio, já começavam a ter dúvidas do envolvimento dos 3 PMs. E o delegado reclamou que não tinha homens nem equipamentos para investigar o caso. Por isso, o inquérito foi transferido hoje para a Divisão de Defesa da Vida, uma delegacia especializada em homicídios. O delegado que está assumindo o caso pediu uma nova perícia nos locais onde foram encontrados os corpos. O delegado Wilson Machado ainda não leu o inquérito, mas disse que só o reconhecimento não é suficiente para indiciar os policiais. Eu quero juntar a esse reconhecimento outras provas um pouco mais contundentes para que se possa robustecer melhor os indícios de autoria. O Procurador-Geral de Justiça se reuniu com o comando da PM. Ele também acredita que são necessárias novas investigações. Somente após os novos depoimentos que deverão ser prestados na terça-feira no juízo do 2º Tribunal do Júri, é que poderemos chegar a uma conclusão mais afirmativa. O líder dos garotos da Candelária, Marcos Antônio Alves da Silva, o russo, morreu esta madrugada no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Hoje à tarde, foi enterrado Paulo José da Silva, no cemitério do Caju, zona norte do Rio. Em Brasília, o Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente decide pedir à Procuradoria-Geral da República a abertura de inquérito para apurar as responsabilidades da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio na chacina da Candelária. Um dia de negociação sobre a nova lei salarial. O governo apresentou a sindicalistas e empresários 2 novas propostas de reajuste, mas não houve acordo. Já havia um consenso: pedir o julgamento imediato das ações contra contribuições sociais, acelerar as privatizações, combater a sonegação, mudar o sistema tributário e reduzir os impostos sobre os produtos da cesta básica. Impasse mesmo era exatamente no ponto principal: salário. O único acerto era começar a reunião de hoje por aí. O presidente Itamar Franco conversou primeiro com os ministros da Fazenda, Planejamento, Previdência, Trabalho, Administração Federal, Indústria e Comércio e os líderes do governo no Congresso. A expectativa era de que o governo apresentaria uma proposta de reajuste diferenciado. Eu estou, de certa forma, otimista de que haverá uma proposta construtiva. Negociamos o limite de faixas e negociamos os 3% de aumento real do salário mínimo. Os 100% não negociamos. O pagamento das folhas de salário dos seus empregados faz com que aumente o custo de operação dos bancos. Numa certa medida, isso será suportado pelos próprios acionistas, mas, infelizmente, numa outra medida, há que ser repassado. Para começar, o governo propôs reajuste de 65% da inflação para todos que ganham até 6 salários mínimos. Não emplacou. Depois, sugeriu 66% da inflação para até 2 salários mínimos, 63% para quem ganha entre 2 e 4 salários mínimos e 60% entre 4 e 6 mínimos. De novo, a resposta foi não. Agora à noite, o ministro da Fazenda anunciou que o governo vetou mesmo o reajuste de 100% aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora, ao vivo de Brasília, a repórter Délis Ortiz tem novas informações. Depois de 2 nãos, teve um intervalo. O presidente Itamar Franco se reuniu à parte com os ministros. Voltou com a seguinte proposta: um redutor de 10% da inflação,
Ou seja, se a inflação chegar a 30%, o trabalhador recebe 20% de reajuste sobre o salário dele, que equivalem a 66% da inflação. Isso para quem ganha até 6 salários mínimos. Acima desse valor, livre negociação. Não houve acordo. Mesmo assim, o governo resolveu bancar sozinho essa proposta e o veto aos 100% que o Congresso aprovou. A CGT, a Força Sindical e os empresários vão continuar conversando com o governo sobre os outros temas da Agenda Brasil, como privatização e reforma tributária. A CUT deixou agora a mesa de negociações. A reunião aqui no Palácio do Planalto já acabou. De Brasília, Délis Ortiz. Em instantes, um grande protesto nas ruas da Itália contra os atentados em Roma e Milão. A ameaça de demissão dos embaixadores brasileiros provoca uma crise no Itamaraty. Só Febo dá esse frescor da natureza, porque tem os melhores ingredientes e perfumes naturais. Sinta o refrescante prazer de um banho com Febo. Febo é mais que um sabonete, só ele é assim. Frescor, naturalmente, um banho assim você sente. Conheça os 4 perfumes especiais de Febo. Descubra o frescor da natureza. Descubra Febo. A Golden Cross oferece para seus associados uma grande novidade. E aí, garotão, onde é que tá doendo? Atendimento médico a domicílio que cobre desde simples consultas até emergências. Todo associado Golden Cross tem direito a este serviço durante um ano sem custos. Felizmente não foi fratura. E quem se associar também recebe o Golden Med de graça por um ano. Você pode dar pra ele esse anti-inflamatório, tá? Tá. Não se preocupe. Eu tô com uma dor aqui, olha. Não é nada não, doutora, aquela dorzinha de cotovelo. Golden Cross, o seu médico de família. Mona, é bom poder estar assim, sem nada pra se fazer. Não sei muito bem me entender. Eles à toa como é bom poder estar assim. Desculpa. Eles à toa como Você decide. Não quero mais viver, meu filho. Não tenho mais motivos para isso. Ele tem uma doença incurável e está disposto a aliviar seu sofrimento. Você vai me ajudar a morrer. Francisco Coco, Ariclay Pérez, Hugo Gross, Cláudia Magno em Você Decide. Hoje, depois de renascer. O terror volta a assustar a Itália com mortes e destruição nos centros históricos de Roma e Milão. A polícia não sabe se atribui a explosão de 3 carros-bomba à máfia ou a grupos interessados em acabar com a operação Mãos Limpas contra a corrupção. Pânico e destruição em Milão. A explosão de um Fiat Uno carregado de dinamite e que estava estacionado em uma das ruas no centro da cidade deixa 5 mortos e 10 feridos. Às 11 da noite de ontem, a fumaça que saía do carro chamou a atenção de 3 guardas que avisaram os bombeiros. 6 minutos depois, o tempo suficiente para os bombeiros encostarem no Fiat, tudo explodiu. Pouco tempo depois, à meia-noite, o pânico foi em Roma. 2 carros, também com dinamites, explodiram no centro histórico da cidade. Igrejas importantes com obras de arte ficaram muito destruídas. O número de feridos chegou a 22. Hoje, o Papa João Paulo II e o presidente da República, Oscar Luiz Scalfaro, visitaram em Roma os lugares das explosões e as igrejas atingidas. O Papa falou que vive momentos de dor pelas vítimas inocentes. Os partidos políticos se manifestam e se mobilizam em todo o país. Em Milão, como em várias cidades, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar.
A preocupação maior para o país é que essas explosões estão acontecendo exatamente no período de mudanças políticas, num período difícil e delicado para a democracia e para o povo italiano. A crise na diplomacia brasileira. O presidente Itamar Franco ameaça demitir os embaixadores brasileiros nas principais capitais do mundo. O presidente acha que eles não defendem a imagem do país no exterior. O repórter Pedro Bial dá outras informações de Londres. Os embaixadores criticados ontem publicamente pelo presidente Itamar Franco, hoje só tinham uma declaração a fazer: nada a declarar. Todos os embaixadores com que conversamos ressaltaram que são servidores da República e obedecem às ordens do presidente. No dia seguinte à chacina da Candelária, a Comunidade Europeia e a Anistia Internacional mandaram cartas de protesto para Brasília. O Itamaraty respondeu no mesmo dia. No jornal britânico Sunday Telegraph, uma declaração do embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima ganhou destaque. O embaixador afirmava que a revolta no Brasil era tão grande como no resto do mundo. A crítica aos embaixadores provocou uma crise no Itamaraty. De Brasília, ao vivo, Alexandre Garcia tem outras informações. As críticas do presidente já vinham amadurecendo há algum tempo. Ele lia notícias contra o Brasil no exterior e reclamava que não havia resposta dos embaixadores. As notícias sobre a chacina da Candelária dispararam as críticas de ontem, que provocaram uma tempestade no Itamaraty. Hoje, houve uma reunião no Palácio do Planalto entre o presidente e o ministro interino das Relações Exteriores, Celso Amorim. Dessa reunião, saiu esta nota, dizendo que o Itamaraty já estava preocupado em montar um esquema para melhorar a reputação do Brasil no exterior. A nota diz que o presidente manda que esse esquema seja aperfeiçoado. Diz também que o presidente expressa sua confiança nos embaixadores e lembra que é prerrogativa do presidente mudar embaixador quando achar conveniente. O ministro interino transmitiu imediatamente a nota para os embaixadores do Brasil no primeiro mundo, que seriam os criticados. Depois, os embaixadores ligaram pelo telefone, disseram que, pela leitura da nota, se sentiam reconfortados e reconfirmados. Agora há pouco, o ministro interino disse que, para ele, a nota esgota o assunto e que esse também é o sentimento do Itamaraty como um todo e dos embaixadores do primeiro mundo. Para ele, a tempestade já passou. De Brasília, Alexandre Garcia. Passa bem o ministro das Relações Exteriores, José Aparecido. Ele fez uma angioplastia para desobstruir 4 artérias do coração. Os médicos consideram que a operação foi um sucesso. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. O frio aumenta no sul do país com a chegada da frente fria que estava no Uruguai. Ela já mudou o tempo em quase toda a região sul, deixando o céu nublado e provocando chuva em várias cidades. A quinta-feira deve ser chuvosa na faixa escura, que vai do oeste do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. A previsão para as outras áreas é de um dia de sol, com chuva à tarde no norte do país e litoral do Nordeste. As máximas chegam a 30 graus em Natal e no Rio de Janeiro, 28 graus em Brasília, 26 em Belo Horizonte, 24 em São Paulo. E no sul, onde as temperaturas começam a cair novamente, a máxima amanhã deve ser de 19 graus em Florianópolis. Veja a seguir, a seleção treina e muda o time de novo para o jogo com a Venezuela. O preparador físico Admildo Chirol é afastado do cargo. No CCAA, o aperfeiçoamento é constante. O material de estudo é apropriado para crianças, adolescentes e adultos. Você tem a opção de fazer exercícios no computador. E mais, com o CCAA, você pode estudar inglês em sua cidade ou no CCLS em Miami. Os cursos são perfeitamente integrados. Capital 9149444, ABC e Mogi 4586877. Não me arrependo. Aliás, eu tô achando ótimo morar longe da cidade. É a vida que eu sempre quis dar pra minha família. Mas e se acontecer uma emergência aqui? Será que dá pra chegar até um bom hospital? E o que vai acontecer no caminho? Amil Resgate Saúde. As unidades de resgate são verdadeiras salas de operações e UTIs móveis. Há sempre uma situação em que você precisa do Amil Resgate Saúde. Ligue a 231 1000. Olha, essa é uma conversa de pai para pai.
Para você que tem filho e morre de medo do dia faltar e deixar ele por aí, a Nacional lançou um seguro sem igual. Investir Educação. Além de seguro, é o investimento seguro, que garante a educação do seu filho e devolve tudo o que você pagou, 100% corrigido. É, devolve tudo. E você, ainda acha que é tudo igual? Com ele, o seu filho tem futuro. Há quanto tempo venho querendo te abraçar e dizer mais uma vez. Eu sei que você me carrega no seu coração. Tudo que a gente sente ao te dar um presente e te ver sorrir. Feliz Dia dos Pais. Dia dos Pais no Shopping Ibirapuera é sempre uma alegria. Aberto processo crime contra o empresário Wagner Canhedo. A determinação é do juiz da 10ª Vara Federal, Pedro Paulo Castelo Branco. 3 filhos de Wagner Canhedo e 2 sócios dele também vão ser processados. A Procuradoria da República do Distrito Federal acusa o empresário de sonegação fiscal. Wagner Canhedo Filho desmentiu hoje em Brasília que tenha havido sonegação e afirmou que ainda tem prazo legal para responder à notificação que recebeu da Receita Federal. Agora as imagens de um salto histórico. O cubano Javier Sotomayor bate o recorde mundial do salto em altura pela 3ª vez seguida. Javier Sotomayor confirmou ontem em Salamanca, na Espanha, a fama de homem voador. Ele ultrapassou o sarrafo a 2 metros e 45 centímetros de altura. Era o 3º recorde mundial batido por este cubano de 25 anos, superando em 1 centímetro a própria marca. O presidente da CBF exigiu hoje dos jogadores e da comissão técnica a classificação para a Copa do Mundo. O repórter Roberto Tomé dá outros detalhes. O presidente da CBF subiu a Serra de Teresópolis para cobrar resultados e um melhor rendimento da equipe numa longa conversa com a comissão técnica. A primeira consequência das 2h30 de reunião foi a demissão do preparador físico Mildo Chirol, que alegou razões particulares para não continuar na seleção. Mas a reunião foi além dos problemas pessoais. Ricardo Teixeira exigiu também mudança no comportamento da equipe.